Catarata é coisa de velho? Essa é uma pergunta que parece piada, mas não é. Muitos pacientes chegam no oftalmologista aos 45, 50, 55 anos de idade e ouvem que estão com um comecinho de catarata. Eles falam, pô, você está de brincadeira, né? Catarata é coisa de velho. E a gente tem um pouco essa percepção, porque no passado a gente operava a catarata quando a visão estava muito ruim. Isso acontecia por algumas causas. Primeiro, a cirurgia não era tão boa quanto é hoje. Então, se você operasse um paciente antes da hora, tinha a chance dele sair da cirurgia pior do que entrou. Segunda questão é que os idosos de antigamente talvez tivessem uma exigência menor de visão e uma independência menor no dia a dia. Era o avô que ficava lá no canto da sala ouvindo um rádio, não dirigia, não trabalhava, morava com a filha. Hoje em dia, isso mudou. Os pacientes de 70, 75, às vezes 85 anos de idade estão ativos, muitas vezes trabalhando, morando sozinhos e precisam de uma visão boa para conseguir ter essa independência. E o terceiro fator muito importante é que o médico falar que você está com um comecinho de catarata não tem nada a ver com precisar ser operado da catarata. A gente só considera operar a catarata, sendo bem acadêmico, quando o paciente com os óculos não enxerga tão bem quanto ele precisa. Claro que você não vai deixar um idoso enxergar mal, mas a pessoa chega aqui, tem visão para dirigir automóvel legalmente, tem as atividades do dia a dia normais, não precisa operar. Com o passar do tempo, a catarata vai piorando e vai chegar o momento da cirurgia. Mas um pouquinho de catarata às vezes demora 10, 15 anos para precisar ser operado. O último ponto que eu acho que deve trazer reflexão é que a cirurgia da catarata é a maneira de diminuir os óculos ou a dependência dos óculos depois dos 45, 50 anos de idade. Então, alguns pacientes que têm mais grau no olho, que precisam muito do óculos para ler para perto e para longe, quando começam a ter catarata, falam, puxa, se a catarata só vai piorar, se eu vou precisar ser operado no futuro. Agora é um bom momento na minha vida, eu tenho tempo, tenho as condições, não estou com nenhum problema de saúde que me impeça de ser operado, já faço aí essa cirurgia da catarata e vou ter o benefício de usar menos o óculos. Pode? Sim, pode. Desde que o oftalmologista veja que você já tem um nível de catarata que pode ser operado. Se você realmente tiver esse benefício de enxergar melhor sem óculos, isso também pode ser levado em consideração. Então, eu brinco com os meus pacientes para diminuir um pouco essa tensão do momento da consulta, que quando ele chega e fala, pô, Rubens, eu fui no outro oftalmologista e falou que eu estou com um pouco de catarata. Eu viro e falo, nós dois já temos um pouco de catarata nos olhos. Pô, como assim? É isso. Se você dilatar a pupila de uma pessoa jovem e saudável como eu, aos 50 anos de idade, o meu cristalino já não está 100% transparente como é daquele menininho de 12 anos de idade. Isso, tecnicamente falando, já é um comecinho de catarata. Mas é meio mórbido falar para mim que eu já tenho um pouco de catarata, porque a gente sabe que essa catarata só vai progredir e precisar ser operada daqui a 10, 15 anos. Então, ter um pouquinho de catarata, sendo meio mórbido, é a mesma coisa do médico virar e falar, você está começando a ficar velho, hein? Tem um pouquinho de ruga. Todo mundo tem um pouquinho de ruga a partir dos 45 anos de idade, e envelhecer é parte da vida, não quer dizer que você esteja velho. Então, catarata hoje em dia mudou, não é mais coisa de velho, é uma coisa da vida. Todo mundo que tiver sorte e não morrer antes da hora vai ter catarata. Alguns aos 55, a maior parte dos pacientes depois dos 65, 70 anos de idade. A boa notícia é que a medicina maravilhosa que existe hoje em dia e os médicos maravilhosos que a gente tem no Brasil conseguem tratar a tua catarata com risco mínimo, desconforto mínimo e melhora da visão, que muitas vezes permite que o paciente fique pouco dependente ou até independente dos óculos. E essas são notícias animadoras.